É proibido pisar na grama. É proibido fumar. É proibido alimentar os animais. É proibido estacionar. É proibido parar. É proibido alimentar os seus medos. Você é o tipo de pessoa que alimenta os seus medos? Não estava nem se tocando disso? Então, vem comigo que esse vídeo é para você. Vem comigo! Medo de dirigir. Medo da vida. O que tem o medo que você tem na vida relacionado com o medo de dirigir? Será que o contrário do medo é a coragem? Ai, eu não tenho medo, então eu tenho coragem para pegar esse carro de qualquer maneira? Eu vou te responder essas perguntas. Vou começar a te falar sobre o medo. O medo, gente, o medo é um mecanismo de defesa, que ele te afasta de situações em que você não se sente seguro, que você não tem segurança quanto aos resultados. É um sentimento de evitação ao perigo real ou imaginário. Sim, imaginário. Muitas vezes o teu perigo é real. Você está passando num lugar, tem uma cerca aberta e um cão pitbull lá dentro, olhando para você com aquela cara de curioso, de poucos amigos. E agora? Isso cria medo. Você faz, vou voltar. E o medo imaginário? Você está se preparando para entrar na autoescola. Alguém vem para você e diz assim: olha, cuidado, vai trocar pedal. Como fizeram comigo, um medo imaginário. Cuidado, vai trocar pedal. Olha, o fulano lá estava aprendendo a dirigir e bateu. Aí vem o marido da sua amiga e diz: eu tô procurando um seguro do carro para ela. Imagina, né? Ela acabou de se habilitar agora para bater 2 palitos. E isso vai criando em você o medo. O medo é um mecanismo de defesa. Imagina se você não tivesse medo. No meu livro, Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir, eu falo sobre o medo. Só dirige bonito quem tem medo. Quem não tem medo não dirige bonito? Eu não disse isso. Dirige bonito também. Mas quem dirige bonito tem medo. Na medida certa, leva o medo sentadinho no banco do motorista e, de preferência, amarradinho no cinto de segurança. Aquele que não tem medo é o que arrisca demais, é o que ultrapassa onde é proibido, ou ultrapassa onde tem ladeira, onde tem curva, onde não tem visibilidade, abusa, se acha o polvo, e o cara é braço. Muito cuidado, esse motorista, quando ele não tem medo, ele arrisca demais. Já a pessoa que tem medo, algum tipo de medo de dirigir, na medida certa, ela fica cautelosa, ela pega esse medo e transforma em cautela no trânsito, para ficar mais esperta e se antecipar aos riscos da via. Agora fala para mim, será que todo mundo tem medo de dirigir? Será que é medo mesmo? Você tem dificuldades. A maioria das pessoas, mais de 90%, 98% das pessoas tem dificuldades. Aí ela não sabe resolver a dificuldade, ela não sabe o como, o que ela vai fazer para resolver isso. Então, ela pensa, eu vou por tentativa e erro. Por tentativa e erro, dá errado. Ela treina o erro, ela não automatiza os acertos, ela vai automatizar o que ela está fazendo de errado. E o que acontece? Cria o medo. Medo muitas vezes criado por quem está te ensinando a dirigir, seja um profissional contratado por você, seja alguém da tua família que vai começar a botar medinho em você. Ultrapassa rápido porque senão não vai dar certo. Então fica complicado para quem está tentando aprender. Medo de dirigir, gente, é outra coisa. A maxofobia é outra coisa pior ainda. A maxofobia é um medo mórbido, é uma fobia. Você não consegue chegar perto do carro, você não consegue fazer amizade com o carro, você tem medo até como carona. Você aí que está me assistindo agora tem medo até quando tá de carona? Conta pra mim como é que é, conta aqui no chat ou conta nos comentários. Vou fazer também alguma coisa pra você sobre isso. Vamos ver, é importante, tem gente que tem medo e fica procurando o freio imaginário. O carro parece que tá afundando já, né? Tá quase o carro dos Flintstones, de tanto que você fica
pisando no freio, assustado com alguma coisa. Fobia é outra coisa, poucas pessoas têm. Medo de dirigir é fácil de resolver, porque ele vem sempre junto com uma dificuldade que você não compreendeu como conserta, como faz direito, e você faz errado, até a hora que você aprende a fazer o certo, aprende a treinar. E daí o que acontece? Ah, o medo vai embora. Claro que vai. Perdi meu medo de dirigir. Muita gente diz isso. Por quê? Porque a maior parte das pessoas tem dificuldades, não precisam de tratamentos caros, demorados, precisam saber onde estão errando, aprender como treinar, e isso se resolve. Olha, medo na vida, você carrega para dentro do carro. Quem tem medo de dirigir a própria vida, não dirige o próprio carro. Quem tem medo de tomar decisão, não consegue tomar decisão no volante. As pessoas são um misto de tudo aquilo que elas aprenderam desde criancinhas até agora. As pessoas são um misto de traços de personalidade. As pessoas são um misto de como elas veem o mundo, de como elas acreditam nela, de crenças, cultura. E cultura é o modo como eu faço as coisas, como nós fazemos as coisas. Então, se você tem uma cultura de abandonar pelo caminho, de procrastinar, olha só que hábito. A cultura é feita pelo hábito, pelo costume. E você acaba criando uma cultura mesmo, coloca aquilo ali como uma regra de vida para ti. Ah, eu só sei procrastinar, eu só sei ir para frente quando alguém me cutuca. Preciso de alguém o tempo inteiro me cutucando. Faz aqui, faz isso aqui, faz aquilo lá. E você acaba ficando na zoninha de conforto. Tudo isso se soma. É mais ou menos assim, Márcia, para dirigir tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que é importante você se compreender. Dirigir não é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas será que você não está alimentando os teus medos, criando os teus medos imaginários, medos que não são reais? Eu dei aula para uma aluna, aula VIP, lá em Valinhos. Ela tinha medo que o carro virasse 360 graus cada vez que ela estivesse passando numa ladeira. E aquilo para ela era um medo imaginário, mas que provocava consequências reais. Como que a gente trabalhou isso? Com acolhimento emocional. Sabe esses traumas, essas fobias, as pessoas que passaram por algum tipo de acidente? Dessensibilização sistemática. Para tudo, você começa a trabalhar. Agora, presta atenção. Se você estiver alimentando o seu medo como você alimenta animais no zoológico, não pode, mas eu vou lá e alimento. O teu medo vai virar, ele vai começar bem pequenininho. E daqui a pouco, ele vai virar o teu monstrão de estimação. Já pensou você ter um monstrão de estimação? Medo disso, daquilo. A minha mãe foi uma mulher tão corajosa ao longo de toda a vida dela. Só que chegou em determinado ponto da vida que ela só dizia medo, eu tenho medo, ai que medo. E as pessoas vão utilizando a palavra medo para dar um outro significado para as coisas. Ficou tão normal usar a palavra medo para significar alguma coisa que as pessoas acabam incorporando. Você está alimentando os teus medos. Você por acaso está o tempo todo dizendo para você, eu não acredito em mim. Ah, isso eu não vou conseguir. Ah, isso eu não consigo não. Isso eu não quero não. Você está inventando desculpas para você. Ai, medo de dirigir nada, eu tenho motorista particular. Imagina, eu dirijo a hora que eu quero, tá bom? A hora que eu quiser eu vou dirigir. Eu não tenho medo de coisa nenhuma, nada. Medo nenhum? Medo de nada. Dirijo mesmo. Será que é assim? Será que você está no controle de tudo? Porque geralmente você arruma uma desculpa para o teu medo, achando que está no controle, mas não está no controle de nada. O medo, seja de dirigir ou medo na vida, ele te desgasta. O medo, ele te provoca estresse, ansiedade, uma sensação de impotência, de incapacidade. Você fica pensando, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Você não se vê capaz de fazer as coisas. E aquele que nega o medo, hein? Medo? Eu não tenho medo de coisa nenhuma. Negação do medo é a pior coisa.
quando você começa a negar medo, ansiedade, insegurança, estresse, tudo isso vai pesar, porque você vai viver na falsa ilusão de que não tem medo e você está criando o medo. O medo de dirigir é uma coisa, é criado por uma dificuldade. O medo que você tem na vida tem muito a ver com a tua visão de mundo, com a tua autoestima baixa, tem a ver com você ser dependente de alguém, você ficar à mercê de uma pessoa e não tomar as tuas decisões com autonomia, que é saber o que está fazendo, tomar a tua decisão com a certeza daquilo que você quer. Você quer dirigir, você precisa ter autonomia, mas será que não tem alguém te metendo medo? Olha, história da Valéria, lá no Rio de Janeiro. O ex-marido dela, porque agora é ex, né? Colocava medo na Valéria e dizia, não, eu tô protegendo você, eu vou dirigir por você, isso aqui é perigoso. Não, olha, o Rio de Janeiro tá cada vez mais perigoso. Não, uma mulher sozinha dirigindo, imagina, malaco vai chegar lá, vai roubar o carro, vai levar a mulher junto ainda. E sabe qual era a parada dele? A parada dele era usar o carro da Valéria que ela comprou com tanto sacrifício, para ele fazer programas, ir pro futebol, fazer qualquer outro tipo de programa com o carro da Valéria, enquanto ela passava trabalho pegando trem, pegando metrô, pegando ônibus para todo lado, não sei quantas conduções. E aí, como é que se resolve esse tipo de coisa? Às vezes alguém vai colocar medo em você, vai dizer que você não é capaz, vai dizer que você não consegue, vai dizer que tua direção vai ficar uma porcaria desse jeito aí, se tu não fizer igual eu tô mandando você fazer. Tem que segurar a mão no câmbio, tem que colocar o braço na janela, e as pessoas vão colocando medo em você e te induzindo a fazer uma ação errada. Por exemplo, passar na lombada, passa de lado na lombada, isso aí prejudica a suspensão do teu carro, mas é o que dizem, te botam medo. Olha, tinha uma aluna assim, se tu não passar desse jeito, tu não vai ter controle do carro e vai ser complicado. Você está alimentando seus medos? Então, segunda-feira, às 20 horas, aqui no meu canal no YouTube, Márcia Pontes com você, se liga que eu vou te dar dicas e eu vou te dar orientações para você primeiro identificar se isso que você tem aí é medo ou é dificuldade. É medo de dirigir mesmo? Precisa? É um medo doentio, patológico? Precisa ir atrás de um profissional, de um psicólogo, de qualquer outra coisa? Se você quiser, vai, mas às vezes não é necessário. Ou você só está rodeado de quem não sabe te ensinar, de quem coloca medo em você mesmo para te apavorar, não quer que você dirija. Será que tem isso? Então se liga que a gente vai abordar o assunto na segunda-feira, na live, e também fazer ali um infográfico para você, uma tabelinha para você entender com algumas dicas, orientações de como lidar com o seu medo e entender, será que é medo mesmo ou é só uma dificuldade? Isso você vai descobrir na segunda-feira na live comigo, Márcia Pontes, aqui no meu canal no YouTube. Vem comigo! Vem comigo!